A violência cada vez é pior, cada vez é mais forte. Atos violentos acontecem o tempo todo na sociedade. Mas o que a gente faz com a violência que tem dentro da gente? Vem comigo. Olá, eu sou Júlia Calderoni e se você ainda não conhece esse canal, aqui a gente fala bastante sobre yoga, qualidade de vida, ética, alimentação e muito mais. Para conhecer um pouco mais desse trabalho, me segue também lá pelo Instagram, @yoga_da_juju. Vamos lá? Hoje eu tô aqui com vocês num formato blog, gravando com pouco equipamento e até um pouco fora do meu, né, dos vídeos, da linha de vídeos que eu estava seguindo para trazer um assunto que está permeando o momento de uma forma muito urgente. Recentemente, agora, uma professora em São Paulo foi assassinada a facadas por um aluno de 13 anos de idade. E isso está correndo, né? Não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas isso está acontecendo agora em 2023, no mês de março. E, na verdade, não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última que a gente vê um ato de tamanha violência que assombra a todos e deixa a todos num estado de tensão, alerta e desespero, inclusive. E é muito fácil a gente classificar o aluno, a gente classificar a estrutura social, mas uma coisa que aí eu queria trazer para vocês, não somente como praticante e professora de yoga, mas também como professora de crianças, como mãe, como filha, como cidadã, pessoa que existe nesse mundo. A violência, ela existe dentro de todos nós. A gente tem que saber o que a gente faz com ela, né? Mas fingir que ela não existe só faz com que depois ela possa explodir da pior forma possível. E eu tenho refletido muito sobre isso a partir agora do que aconteceu com a professora Elizabeth Terneiro. Minhas condolências à família. Para tentar entender como que uma criança chega a esse ponto, sendo influenciada por quem for, com certeza a gente tem aí algo muito profundo acontecendo, mas é uma criança, né? E como que isso pode explodir de um jeito tão terrível. Eu dou aula, fora as minhas aulas de yoga, para uma turma de 4º ano, agora em 2023, são pré-adolescentes, e eu tenho me defrontado com situações de muita violência e com uma dificuldade muito grande do gerenciamento emocional todos os dias. Eu, como mãe, vejo nos meus filhos essa dificuldade, quanto menor, né, quanto mais nova a criança, isso é mais claro, né, e presente. E a gente tem visto isso em muitos adultos, né? Muita gente que explode, às vezes por coisas corriqueiras do dia a dia, um carro que fechou na rua. Quantas vezes, né, já se viu, quantos filmes já se foram feitos, né, sobre situações de violência a partir de banalidades e da banalização dessa violência. E para além de tudo o que tem sido e vai ser mais estudado com relação à situação em si que aconteceu agora, queria trazer para vocês essa reflexão de como lidar com essa violência que está lá dentro, para que ela não estoure e vire, por exemplo, o que aconteceu agora e tantas outras coisas. No yoga, a gente trabalha com o princípio da não violência, né? Ele é um princípio ético de base. Já fiz uma playlist sobre a ética no yoga aqui, um vídeo só sobre isso. Vou colocar aqui no card e vou colocar também aqui na descrição para quem quiser se aprofundar mais. E é claro que essa base ética do yoga, ela veio, né, à tona
em uma época diferente, em uma sociedade diferente. Porém, só foi feito um preceito porque existia algo, né? As regras, elas são feitas porque há uma necessidade de se fazer essa regra. Se ninguém infligisse, aquele ponto não seria necessário. Então, isso sempre aconteceu. E eu percebo como mãe, como para mim, às vezes, mesmo com toda a prática, mesmo com todo o trabalho de autoconhecimento que eu tenho, às vezes conseguir não ser violenta na minha fala, nos meus atos, nas minhas decisões com os meus filhos, em momentos de muita tensão, muito cansaço, muita sobrecarga. Eu tenho tripla jornada, como tantas mulheres por aí, né? E a gente estoura, algum lugar tem que estourar. Eu percebo como filha tudo que veio, né, na minha criação, não porque os meus pais são pessoas más, pelo contrário, eu fui criada em um lar extremamente amoroso, afetivo. Eu não posso reclamar disso, mas sim, existe algo muito forte que vem na forma como a gente se comunica, né? Hoje em dia, cada vez que eu estouro, e sim, às vezes acontece, principalmente com meu filho mais novo, que tem uma personalidade muito intensa, explosiva, e mais difícil para minha personalidade lidar, eu fico sempre refletindo, né? O que eu poderia ter feito de diferente? Por que será que eu estourei agora? Eu dei um grito, por exemplo, eu não lidei da forma como eu gostaria, e geralmente é pelo cansaço, é pelo excesso de estresse, coisas que eu tenho trabalhado tanto aqui no canal nos últimos tempos, pela falta de energia e falta de conexão com essas emoções que permeiam internamente, né? Eu li recentemente para os meus alunos do Fundamental de 4º ano um livro chamado A Raiva. Vai aparecer aqui na tela o livro para vocês verem, maravilhoso, recomendo para todo mundo, tanto crianças quanto adultos, para ler para os seus filhos, falando sobre esse bicho que cresce, né, até explodir, engolir tudo ao seu redor, e que ele é cego, que ela é surda, que ela não enxerga nada, né? Quantas guerras já foram feitas por causa dessa raiva que existe no ser humano e que pode ser gerenciada para o bem e que se transforma numa cólera, num ódio, numa ira, né? Quando a gente tem um impulso de raiva, a gente pode direcioná-lo para algo produtivo. Por exemplo, para uma prática até de asanas, por exemplo, de asanas mais físicos, mais explosivos, né? Comenta aqui para mim se você gostaria que eu até colocasse aqui uma série, por exemplo, como essa. A gente pode direcionar para ação na nossa vida. Ou a gente pode guardar, não lidar, abafar, colocar debaixo do tapete até que estoure. Não adianta fingir que esses impulsos não existem dentro da gente, né? E, inclusive, quando a gente está falando aqui da não violência, né? Pensando aí em Mahatma Gandhi, que trabalhou tanto esse conceito, a gente tem que lembrar que a gente não pode se violentar também, né? Não violência e todos os princípios éticos do yoga, eles sempre são refletidos e pensados com profundidade, né? E de verdade. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre não violência aqui. Então, não violente o mundo, os outros, não se violente. Como? Né? Comenta aqui para mim. Quando você tem um impulso de raiva ou até de ódio, como você lida? Quais são os mecanismos que você tem para gerenciar essas emoções que explodem da sua melhor maneira, ou quando você consegue ou não consegue? Vamos conversar sobre isso? Vamos refletir? Vamos tentar pensar como parar de acontecer tanta
coisa pesada e trágica, não só em escolas, mas no nosso mundo. E com o yoga a gente tem uma grande ferramenta sobre isso. Comenta aqui para mim o que você achou desse conteúdo, curte se você gostou, compartilha com quem pode se beneficiar. Um abração e até a próxima. Namastê!